Boa noite, gente. Bom, então a gente escolheu o filme Nomadland. O Nomadland é um filme muito interessante, que ele parece simples, mas na verdade ele é bastante complexo. Então, de primeira vista, primeira instância, a gente assiste o filme e acha ele bastante monótono, sem grandes mensagens, mas na verdade ele é justamente o contrário. Ele é bastante complexo, as mensagens dele, todas as cenas fazem parte da mensagem, o cenário, as paisagens, as expressões dos atores, tudo faz parte da mensagem. Então, foi até difícil escolher o que a gente ia colocar aqui nesse trabalho, porque todas as cenas eram importantes, principalmente para entender o processo de luto da personagem principal. Então, a gente fez um filtro, mas chegamos num resultado. Antes de a gente falar, né, propriamente sobre o trabalho, do luto, da personagem do filme, eu queria tirar 2 minutinhos para falar sobre o filme, tá? Então, o filme, na verdade, ele é dirigido pela diretora Chloe Zhao. Ela é uma chinesa de Beijing, que ela foi morar nos Estados Unidos aos 15 anos, estudou cinema. Ela fez alguns curta-metragens e também 3 longas, né, que são esses que são premiados. E o que a gente vai falar hoje, que é o Nomadland, em 2020. E uma característica bastante marcante, 2 características bastante marcantes da Tsao é que ela gosta de colocar elencos não profissionais. A gente já vai falar melhor sobre isso. E também locações naturais. Então, os filmes dela normalmente têm fotografias muito bonitas, de paisagens, né, naturais, bastante é, significativas. Então, como eu falei, o cenário, as paisagens têm também um impacto na mensagem do filme. E tudo isso dá uma sensação de realismo para a obra da diretora, da Chloe, e que são marcas dela e que são interessantes para. Que eu acho interessante, pelo menos, pro filme. Então ela tem uma boa abordagem poética e complexa. Como eu falei, o filme parece que é simples, mas na verdade ele é bastante complexo. Tem que ter uma cautela, um pouquinho mais de paciência para tentar entender. E um fato interessante é que ela foi a segunda mulher da história do Oscar. Então um Oscar em 90 e tantos anos que já existe. Só ela foi a segunda, apenas a segunda, a mulher a ganhar o prêmio de melhor diretora e melhor filme. E é a primeira mulher não branca a ganhar esses 2 prêmios. E falando em prêmio, então, eu coloquei aqui os prêmios de Nomadland, como é um filme bastante premiado e mostra, né, a grandiosidade desse filme. Então, o principal foi o Oscar, claro, então ele ganhou de melhor direção, que foi a Chloe. De melhor atriz, que é a Frances McDormand, que é essa mulher aqui, que fez o papel principal, né, que é da Fern. E o principal prêmio da noite de melhor filme também foi do Nomadland. Também ganhou Leão de Ouro, Globo de Ouro, enfim, ganhou no total 38 prêmios nas principais premiações do mundo. E aí, como eu falei, a diretora ela gosta de trazer não profissionais, né, pro filme. Então, os únicos 2 atores profissionais do filme são a McDormand e o David, né? A McDormand que faz a personagem principal, Fern. Os outros nômades aqui que eu trouxe são todos nômades reais, então eles interpretam eles mesmos dentro do filme, o que torna o filme muito legal, muito realista e mais impactante, eu acho até. E tem até o pessoal chama o filme de uma ficção documental, então muitas cenas que a gente assiste do filme parece um documentário, então acho isso bastante interessante também. Certo, então agora a gente pode começar. A gente vai começar com o personagem, vou falar bem rapidamente, né, pra não dar muito spoiler. Mas a personagem então é a Fern, é uma mulher de meia idade que acabou se deparando com grandes perdas bastante significativas na vida dela, onde ela teve que buscar um novo propósito, ter uma nova perspectiva de vida, seguir um novo rumo no seu processo aí de luto. E 2 características que eu acho interessante citar é que ela é introspectiva e ao mesmo tempo que ela é introspectiva, ela também é bastante expressiva. Então a gente precisa, como eu falei, ver com bastante paciência o filme porque muitas das cenas a gente só entende o processo que ela tá vivendo e a mensagem que ela quer passar pela expressão e essa atriz faz de uma maneira bastante grandiosa, né? Enredo. Como eu falei, o enredo foi difícil da gente chegar aqui, porque todas as cenas são importantes. Todas as cenas fazem sentido para chegar no processo do luto, na fase final, né, da aceitação do luto da Fern. Mas eu trouxe aqui as mais importantes. Então, as perdas
significativas. Então, primeiro, a Fern, ela morava com o marido dela em Empire, em Nevada, Estados Unidos, onde eles trabalhavam numa fábrica de gesso que sustentava, né, que mantinha a cidade em pé. Aí a Fern perdeu seu marido e, com a crise de 2008 nos Estados Unidos, a demanda pelo gesso acabou diminuindo gradualmente. Em 2011, a fábrica fechou, tornando então inexistente a cidade. Então a cidade não tinha mais como se manter e ela acabou deixando de existir. E literalmente deixou de existir, ou seja, até o CEP não existe mais. Então realmente é como se a cidade nunca tivesse existido na história dos Estados Unidos. Então a gente vê aí que ela teve grandes perdas, perdas bastante significativas, primeiro do marido, depois do trabalho, da fábrica que ela trabalhava, que consequentemente tirou a cidade que ela morava, a casa que ela morava, os amigos, a vizinhança, tudo. Então ela viu a sua vida desmoronando e ela se depara agora com um novo, tendo que recomeçar, né, tendo que ter nova perspectiva, carregando junto aí o luto, que é o que o filme vai tratar. Então ela começa a sua jornada com uma van, né, que foi o que ela tinha, que ela denominou de vanguarda, que é o novo lar dela. E aí, a primeira cena do filme, as primeiras cenas do filme, mostra ela guardando os pertences na van dela, e muitos desses pertences são objetos, são coisas do passado dela, das lembranças que ela tem, tanto do pai dela, quanto do marido dela, quanto da vida passada dela, até da fábrica que ela morava. Então são lembranças, ela é muito apegada ao passado. Claro, ela acabou de ter perdas significativas e é difícil a gente deixar uma vida que a gente tinha do nada e começar a viver como se nada tivesse acontecendo. Então essa é um início do filme, né? Então ela começa com um trabalho temporário na Amazon, né? A Amazon tem uma política onde eles deixavam a pessoa morar no estacionamento deles, né? Com a van, morar na van no estacionamento da Amazon, enquanto eles faziam o trabalho temporário e ganhavam o dinheiro deles. E aí, nesse trabalho, ela conheceu, ou já conhecia, não ficou muito claro pra mim, a Linda May, que é essa senhora aqui. E a Linda May é uma senhora que sofria com depressão, ela tentou se matar, ela só não se matou por conta dos dois cachorrinhos dela, ela fala, né, que ela não achou justo com os dois cachorrinhos dela. E ela encontra então a vida nômade, e foi onde, na vida nômade, que ela encontra um propósito de vida, ela encontra um novo recomeço para ela. Então ela explica, ela mostra para Fern sobre essa vida nômade e convida a Fern a participar do encontro de desabrigados sobre rodas, que eu já vou explicar daqui a pouco. Na verdade, eu vou explicar agora. Então, na verdade, assim, ela chama, né? Esse encontro vai acontecer em breve. Ela chama a Fern para participar. De começo, a Fern não aceita, fala que não. Mas aí o trabalho temporário na Amazon acaba. Ela tenta procurar outros empregos, não consegue. Então, ela acaba aceitando ir para esse encontro de desabrigados sobre rodas. Então, esse encontro de desabrigados sobre rodas é uma reunião de nômades iniciantes, onde eles têm o objetivo, por exemplo, de alimentação, de fazerem trocas, de trocar experiência, mantimentos, enfim. Eles trocam bastante experiências sobre a vida nômade. E esse cara aqui é o Bob Wells, ele é o que inventou aí esse encontro dos abrigados, ele é um nômade veterano e ele ajuda nômades iniciantes com esse novo estilo de vida, né? Então já vou falar mais sobre ele. Bob Wells ele vai caracterizar o EDR como um sistema que dá suporte para quem precisa no momento. E aí que nesse EDR que a Fern vai fazer várias conexões e vai conseguir vivenciar aí o seu processo de luto de uma maneira de uma maneira interessante, que a gente vai falar já já. E aí então, numa noite aí desse encontro, a gente tem o pessoal trocando experiências e explicando por que optaram pela vida nômade. E a Fern ouve com muita atenção e reflexão e ela entende que existem diferentes histórias, que outras pessoas também vivenciaram processos dolorosos, traumáticos. Então um deles, por exemplo, é um veterano de guerra do Vietnã, que ele acabou ficando sensível a barulhos, então ele não pode ouvir ruídos muito altos, sons muito altos, não pode estar com multidão, ele não pode ouvir fogos de artifício, tudo dá pânico nele, então ele não consegue mais viver onde tem pessoas, muitas pessoas. Então ele encontrou na vida nômade uma forma de ele continuar sua vida. Tem uma menina que ela perdeu os pais pro câncer, os dois pais pro câncer, então ela fala que encontrou na vida nômade uma forma de cura. E tem uma mulher que eu achei interessante também, que um amigo dela, que trabalhava com ela, trabalhou a vida inteira numa mesma empresa e ele não via a hora de se aposentar para poder curtir com seu veleiro, né?
E só que daí, 10 dias antes de começar a ganhar a aposentadoria, ele morreu. E aí ela fala, né? Então, ele morreu com o seu veleiro na garagem e ela não queria que ela perdesse a vida dela com o veleiro na garagem, né? Foi uma analogia, uma metáfora, né? Uma analogia dizendo que ela escolheu a vida nômade pra curtir a vida dela e não passar a vida inteira trabalhando. Então a Fern teve aí então o começo da sua jornada do luto, entendendo que existem outras histórias também e novos recomeços dessas pessoas. Como eu falei, ela teve conexão com várias pessoas, uma delas foi o Bob Wells, que a gente acabou de falar. O Bob Wells existe, ele realmente é um nômade experiente, ele faz vídeos para o YouTube explicando sobre a vida nômade, ele ajuda nômades iniciantes e ele começou essa vida e essa ajuda a novos nômades como um propósito, porque ele também sofreu um processo traumático, foi a perda do filho dele que se suicidou, e ele encontrou esse propósito de honrar o filho dele ajudando outras pessoas. A Swanky é uma senhora que tem câncer terminal e ela fala que não queria viver o resto da vida dela num hospital e ela então decidiu viver na vida nômade, que é onde ela encontra felicidade. Então tem cenas muito bonitas da Swanky falando sobre o que é viver para ela, né? Então as melhores lembranças que ela tem é do contato com a natureza, muito interessante, só que não dá para colocar aqui, que não dá tempo. E o Dave é uma interação que ela teve que não fica claro se ela teve uma conexão romântica, mas dá a entender que eles tiveram uma aproximação bastante forte. Ele é um homem que foi um pai ausente, então os filhos eram um pouco aversivos a ele, então ele acabou indo para a vida nômade, que foi uma forma que ele encontrou de ficar sozinho e viver sozinho, porque ele tem receio de voltar para a família dele. Certo, então agora a gente pode ir para o luto em si, que é o trabalho. Então o luto, a gente tem que entender, o filme, na verdade, quase todo, a Fern, ela parece estar vivendo na fase de negação, então começa o filme lá com ela guardando todas aquelas coisas, todos aqueles objetos que prendem ela ao passado. Claro, ela acabou de ter todas essas perdas, então é compreensível, né? E ela acaba se prendendo muito a essas coisas. Então aqui, por exemplo, tem um prato que ela ganhou do pai dela na formatura dela. Aqui é a jaqueta do marido dela, que faleceu, que ela guarda com muito apego. Fotos que ela olha com muita frequência. Então ela tem muito apego à vida passada dela, às pessoas que se foram, às pessoas que ela perdeu. E ela não consegue se desvincular desse passado e ela não consegue viver o futuro. Ela não consegue encontrar um recomeço, uma nova perspectiva. E aí aqui eu coloquei, o que eu achei interessante, uma representação metafórica da van. Então a van é a própria Fern, então o interior da van representa o interior da Fern e o exterior da van representa o exterior da Fern. Então, claro, o exterior não de aparência, mas a imagem que a Fern mostra para os outros, né? E a jornada dela com a van pelas estradas, lembra que todo o cenário, a sonoplastia, tudo faz parte da mensagem do filme, representa a jornada do luto da Fern, que eu achei interessante. O nome da van, como eu falei, é Vanguarda, então olha ali, é também interessante. Vanguarda evoca um senso de aventura e exploração. Então sugere que Fern está pronta para se aventurar em territórios desconhecidos e descobrir novas possibilidades na sua jornada. E aí, depressão e raiva, que são fases do luto também, né? E aí, como eu falei, a maior parte do filme, a Fern demonstra estar na fase de negação. Mas ela tem episódios depressivos e episódios de raiva. Muitas vezes, quando ela se vê num estado mais de solidão, mais melancólico, justamente por lembrar do seu passado, que ela é ainda tão apegada. Mas também, durante o filme, ela tem esses episódios depressivos porque todas as suas relações, na verdade, são bastante transitórias, são efêmeras, são impermanentes. Então, a cada perda que ela tem, cada despedida que ela tem, ela acaba tendo esse sofrimento, esses episódios depressivos, mas que são importantes pro processo de luto dela, porque ela acaba percebendo que a vida é isso, a vida tem um começo, tudo tem um começo e um fim, e ela aprende a lidar com a perda e entende que o passado é importante ser grato ao passado, mas que tem que tem como fazer novas histórias e existe sempre um novo recomeço e novas pessoas.
E aí aqui é um acolhimento que eu achei interessante, né, que é do Bob Wells. Ele fala: não consigo imaginar o que você está passando, a perda do seu marido e a perda de toda a sua cidade, amigos e vizinhos. Esse tipo de perda nunca é fácil. Eu gostaria de ter uma resposta fácil para você, mas acho que você veio ao lugar certo para achar a resposta. Então aqui ele faz uma forma empática de acolher a Fern. Ele entende a situação que ela está passando. Ele diz que não consegue imaginar, mas ele entende que é uma dor, né? Mas ele acolhe ela e também mostra que existe uma perspectiva, não é o fim da vida e existe um novo, um recomeço, né? A Swanky, como eu falei, é aquela senhora que tem câncer terminal. As cenas delas também são muito legais. Eu não consigo colocar aqui porque não dá tempo. Mas muitas das cenas são bastante metafóricas. A Swanky por si só representa a fase de aceitação do luto, que eu acho interessante, já que a Fern está representando ali, nesse momento, a fase de negação. Aí tem uma metáfora que eu achei interessante, quando a Swanky fala: eu te empresto minha tinta para você pintar sua van, pois ela parece estar baleada. Então lembrando que a própria van, a van representa a própria Fern. Então as marcas que a van tem são as marcas que a Fern tem, né, do seu passado e que precisa de uma renovação. E também a Swanky tem uma parte do filme que ela parece se desapegando de suas coisas, e ela sempre se desapega das suas coisas, até de uma boneca que a avó dela deu para ela desapega. E isso é importante para Fern observar e entender que é possível você se desprender do seu passado e ter uma vida feliz, né? Não quer dizer que você vai esquecer o seu passado, mas quer dizer que você está aberto a novos acontecimentos, né? Nova perspectiva, numa nova vida. Aqui eu coloquei a barganha. Não faz parte aqui do processo de luto retilíneo, né, do filme, porque isso aconteceu antes do marido da Fern morrer. Mas que eu achei interessante, achei uma fala que se encaixa muito na fase de barganha. Então, quando o marido dela estava no hospital, a Fern fazia de tudo para manter ele vivo, com morfina, mas ele sofria muito. E aí ela tinha esse sentimento de culpa, né? Até quando ele morreu também, ela sempre fica no: e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Então ela carrega um sentimento de culpa muito grande com ela mesma. E aí ela fala aqui também, né, ó: talvez eu devesse ter tentado mais para que ele pudesse ter ido antes, sem toda aquela dor. E a Swanky, né, ela também tem uma fala que eu acho legal, que ela fala: talvez não fosse isso que ele queria, pode ser que ele quisesse ficar com você o máximo possível. Então, de novo aqui, a Swanky, ela também tem uma forma empática, ela entende que a Fern tá se culpando e ela carrega essa culpa, e ela traz uma nova perspectiva, um novo olhar sobre os acontecimentos, ajudando a Fleur a entender e a não se sentir mais culpada e poder avançar aí nesse seu processo de luto. Fern e Dave, então, como eu falei, o Dave, eles tiveram uma interação bastante forte. Não se sabe se teve um caso romântico, mas foi muito próximo, tanto que eles até tentaram morar juntos. E aí começa aí a fase de aceitação da Fern. Então a Fern começa a ter uma nova perspectiva, ela entende que é possível ser grata ao passado e estar aberta ao novo, tem como ter novas histórias, fazer novas histórias. Então o Dave, né, também, como eu falei, ele foi um pai ausente, ele tinha receio de voltar para casa, só que ele descobre que ele vai ter um neto em algumas semanas, e ele quer voltar para casa. Mas ele tá com medo. E a Fern fala pra ele, né? Tipo, volta, porque o seu passado é o seu passado. Então, se você foi um pai ausente no passado, isso fica no seu passado. Agora você pode ser um avô presente. Então, o seu futuro agora você pode reescrever, ter um novo recomeço. Então, é interessante ver isso também. É uma virada de chave pra Fern sobre o que ela pensa, né? Do apego ao passado, das situações do passado e o futuro, né? Então, começa aí uma fase de aceitação interessante. O David chama a Fern pra morar com morar com ela não quer, mas ela vai visitar um dia, ela tenta dormir um dia lá na casa do Dave, ela não consegue, ela se sente mal, ela fica inquieta, ela sai do quarto de madrugada, vai dormir na van, onde ela se sente alívio, onde ela sente que é o lugar dela, é o propósito dela, então ela não quer morar com o Dave. E aí então começa o início da aceitação, que é uma frase que ela conversa com o Bob Wells lá no final do filme, que é bastante interessante. Que ela fala: o que é lembrado, vive. E eu passei muito tempo da minha vida apenas lembrando. Então aqui ela reconhece que ela passou muito tempo da vida dela apenas apegada ao passado, só lembrando para fazer viver o marido, fazer viver o pai e todas as perdas que ela teve, viver nela, mas ela estava esquecendo de ver o que estava acontecendo no presente e olhar para o futuro, né?
Então ela reconhece isso, e isso é um bom indício de fase de aceitação da Fern. Aqui é uma frase grande, então não vou conseguir ler, mas ele fala sobre a perda do filho dele, o do Bob Ross fala sobre a perda do filho dele, o suicídio, que fez ele ter um novo propósito, que é de ajudar pessoas, e teve essa parte aqui da fala dele que ele fala, uma das coisas que mais amo sobre a vida é que não existe um adeus definitivo. Então aqui ele dá também uma esperança, né, uma crença de uma vida após a morte, talvez, o que também ajuda a Fern nesse processo de aceitação do luto, né, da fase de aceitação do luto. E aí então finalmente a gente chega na fase de aceitação, que é a cena final do filme, muito interessante, bastante simbólica. Então aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver que a Fern ela acaba se desapegando dos seus objetos, das suas coisas que ela tinha tanto apego, que prendia tanto ela ao passado, né? Isso, claro, é simbólico, não quer dizer que você precisa jogar tudo fora das coisas de uma pessoa que você perdeu para poder seguir em frente, mas é bastante simbólico para ela se desapegar dessas coisas para entender que ela precisa recomeçar, ela precisa olhar para o futuro sem e sendo grata ao passado, né, das vivências que ela teve. Aqui nessa imagem ela tá na casa dela, na antiga casa dela, que tá vazia, ela com um olhar sempre bastante reflexivo, mas ao mesmo tempo uma expressão de aceitação, sabe, de que beleza, eu tive momentos aqui, mas agora eu preciso seguir minha vida. E aqui é a cena final do filme, onde ela olha para o horizonte que é da frente da antiga casa dela, também com uma expressão de aceitação, ela entra na van, segue na van, numa mensagem de estou seguindo a minha vida, estou seguindo o meu rumo e aceitei que a vida é assim mesmo e eu preciso continuar. Então, só para finalizar aqui, eu acho interessante que o filme traz sobre isso, né, as relações efêmeras. Então, o filme aborda a ideia de impermanência e da transitoriedade da vida, destacando como todas as coisas, sejam relacionamentos, sejam os empregos, né, que ela tem empregos temporários, experiências, tudo tem um começo e um fim, e isso faz parte da vida. Então a Fern, nessa jornada do luto, ela aprende isso, e ela entende isso, e ela e ela entra então na fase de aceitação do luto a partir desse entendimento de que a vida é efêmera, ela é transitória, impermanente, mas que sempre tem um recomeço. E é isso. Obrigado.